Olá. Hoje a gente mergulha num tema espinhoso, né? As críticas à ciência e também esse fenômeno da anticiência. Temos bastante material aqui, desde filosofia, questões sociais, até exemplos mais políticos e históricos. Exato. Ok, vamos lá então. Qual que é a ideia? É tentar entender os porquês, as motivações por trás desses questionamentos todos, que vêm de dentro e de fora da ciência. E o que é fascinante, assim, é ver como essa tensão, que não é de hoje, né, mas como ela se manifesta agora, com toda essa velocidade de informação, polarização. É crucial entender isso. Afeta tudo: saúde, clima. Começando pela filosofia, então. Tem uma linha que questiona se a ciência não vira meio dogmática, né? Paul Feyerabend, por exemplo. Ele falava de um anarquismo epistemológico. Tipo, não tem uma receita de bolo, um método científico universal fixo. Via a ciência quase como uma ideologia. Sim, como outra qualquer, com suas regras. E isso conecta com o que o Stanley Aronowitz dizia, sabe? Que a ciência tende a aceitar só críticas feitas nos seus próprios termos, meio que usando as próprias ferramentas para se validar. Hum. Outros foram até mais diretos, né? Como o Jacques Barzun, que chamou de fé fanática. No fundo, essas críticas todas desafiam aquela ideia de objetividade total, universal da ciência. Apontam para pressupostos filosóficos que a ciência em si não consegue provar. Quer dizer, a própria base da autoridade científica é questionada. E fora a filosofia, tem as críticas éticas, sociais. Tem sim. O Bernard Rowling, por exemplo, falava muito da necessidade de mais ética na formação científica. Adorno, Schumacher, eles criticaram um desvio da ciência moderna. Um foco talvez excessivo em poder e manipulação, sabe? E menos em sabedoria. E aquela ânsia de quantificar tudo, às vezes perdendo o que não é número. E o mais interessante, talvez, é quando a crítica vem de dentro, né? Aí a coisa fica séria mesmo. É a metaciência, basicamente a ciência se estudando. E ela tem mostrado uns desafios importantes. A tal crise de replicação, por exemplo, que é quando outros cientistas tentam refazer um estudo e não chegam no mesmo resultado. Nossa. E também o peso dos vieses cognitivos. Tipo, a gente tende a ler os dados para confirmar o que já pensa, né? O viés de confirmação. Ou o viés de só publicar coisa que deu certo. Tem gente dizendo que isso pode deixar a ciência mais conformista. Isso arranha um pouco aquela imagem de infalibilidade, né? Levanta dúvidas sobre a confiança em algumas pesquisas. Sem dúvida. E outra frente de crítica bem forte vem do feminismo. Pensadoras como a Sandra Harding, a Evelyn Fox Keller, elas argumentam que a ciência, mesmo se dizendo objetiva, muitas vezes refletiu um olhar masculino, um viés de gênero, na linguagem, na prática. Como naquele exemplo clássico da fertilização que a Emily Martin analisou, que o espermatozoide era o herói. Olha, a diferença é fundamental. A crítica, mesmo a mais ácida, geralmente quer entender ou melhorar a ciência. A anticiência, não. É uma rejeição mais básica, sabe? Do método científico em si. Aparece na negação de coisas super estabelecidas, tipo evolução, mudança climática, ou na adesão a pseudociências, teorias da conspiração. O Asimov chamou bem, é um culto à ignorância. E essa rejeição também tem história, não é de agora. Não, tem raízes. Lá no romantismo já tinha uma reação ao iluminismo. O Blake criticando a visão de mundo do Newton, por exemplo. Rousseau questionando limites morais da ciência. Nietzsche depois falando do dogmatismo científico. Mas hoje em dia parece que está tudo muito ligado à política, né? Essa anticiência. Intimamente ligado. E dos dois lados, viu? As fontes mostram que a esquerda às vezes aparece como uma rejeição da ciência como ferramenta de poder, em críticas a certas tecnologias, tipo nuclear ou transgênicos. Já na direita, é mais associado com negação do clima, desinformação sobre vacina, aquela desconfiança geral em especialistas, que vira quase identidade política, como o Tom Nichols descreve. E claro, tem a questão religiosa, o conflito com interpretações literais, tipo criacionismo versus evolução. E o que será que alimenta isso hoje? Essas ideias anticientíficas? Um estudo recente de Ohio State apontou algumas coisas. Dúvida na credibilidade das fontes, claro, a identificação forte com o grupo que já pensa daquele jeito,
conflito com crenças pessoais muito fortes e até o jeito como a informação é passada, versus como cada um pensa. E a politização disso tudo, né? A gente viu na pandemia o impacto real que isso tem. É. Isso levanta uma questão séria. Como nossa identidade, nossa ideologia vira um filtro, né? Mesmo contra a evidência. Exato. Transforma o saber em mais um campo de batalha. Então, para a gente amarrar, vimos que a ciência tem críticas válidas e importantes da filosofia, da sociologia, de dentro dela mesma, com a metaciência, e isso pode até fortalecer. Mas, do outro lado, tem a anticiência, uma rejeição mais radical, muito ligada à política, religião e identidade. Pois é, e aí fica a reflexão, né? A ciência, mesmo com suas falhas, que existem e precisam ser discutidas, ainda é a nossa ferramenta mais poderosa para entender o mundo. Então, como que a gente, como sociedade, consegue diferenciar a crítica que constrói, que ajuda a ciência a ser melhor, daquela rejeição cega que só enfraquece? Como ter um ceticismo saudável, que questiona, mas não joga tudo fora? Especialmente nesse mundo tão polarizado que a gente vive. Fica aí para pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.